gente, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre uma coisa muito séria chamada bullying. Bom, o bullying é quando... Vamos começar falando... Eu vou começar falando. O que é bullying? Bullying é quando uma pessoa começa a fazer uma brincadeira sem graça repetidamente e a pessoa que tá sendo vítima dessa brincadeira, não gosta. E às vezes a pessoa que tá sendo vítima dessas brincadeiras, pede pra pessoa parar. Aí vem os dois lados. O lado que realmente entende que estava errado e para. E o lado das pessoas que apenas ignoram isso e continuam fazendo essa brincadeira sem graça. E por que eu vim falar aqui pra vocês isso? Vocês lembram do vídeo da Vitória Miniblogs? Já faz um tempinho que eu gravei ele. E eu fui ver ele de novo hoje e admito que percebi algumas falhas no que eu falei. Eu errei em algumas coisas. Não é raro eu acabar fazendo bullying. Não, eu errei. Eu não escolhi muito bem as palavras que eu queria falar. E eu vim trazer um vídeo com mais qualidade e explicar algumas coisas e contar algumas histórias sobre bullying pra vocês. Bom, agora que vocês já sabem o que é bullying, basicamente eu já fui vítima de bullying. E como esse bullying se iniciou, foi quando eu tava indo com a minha amiga pra escola. A gente vai de perua, eu e essa minha amiga, e a gente tava conversando. E até que a tia pediu pro menino sentar no banco que a gente tava sentada. Ele chama Rafael e hoje ele até é meu amigo. Aí o menino, ele percebeu que a gente tava lá e ele olhou pra gente e perguntou: posso ser o pai de vocês? E quando ele falou isso, na minha escola, ser pai ou mãe de outra pessoa que estuda lá se refere a você cuidar da pessoa. E geralmente é uma pessoa que seja no mínimo um ano mais velha que a outra, que a pessoa que ela tá cuidando. Aí ele virou pai de eu e essa minha amiga. E aquela minha amiga, a partir daquele momento, era minha irmã. Tá bom, mas Ana, onde que tá o bullying nessa história toda? Então, depois que a gente ele começou realmente cuidando da gente. Mas depois de um tempo, ele começou a me tratar mal. Ele começou a bater, sempre que ele me encontrava no recreio, bater na minha cabeça. E às vezes ele me xingava. E uma vez eu tava numa ONG com uma outra amiga minha que tinha percebido que eu tava claramente incomodada com aquilo. E ela falou lá para uma orientadora dessa ONG. E elas conversaram com ele lá e de alguma forma também conseguiram passar para a escola. E a escola também conversou com ele. E depois disso ele se desculpou e nunca mais fez isso. Aí, vamos começar. Agora, essa é a única história minha que eu lembro que eu tenha sofrido bullying. E eu vou contar agora outra pra vocês, que não é minha, porque que eu me lembre, eu só tenho uma. Existia uma backing vocal do Blackpink chamada Sully. E caso vocês não saibam o que é uma backing vocal, é quando você tá ouvindo uma música e você escuta uma voz que não é tipo a voz principal. Então, a Sully era uma backing vocal, mas ela sofria muito hate e as pessoas preferiam a outra backing vocal que tinha lá. E meio que demitiram ela. Aí ela ficou bem triste e as amigas que ela fez no Blackpink ainda eram amigas dela. Aí aconteceu
que ela começou a sofrer muito mais hate, até que ela chegou num ponto que pra ela foi já insuportável. E depois disso ela foi traída, e depois dela ser traída, ela ficou mais triste ainda, depois sofrendo mais e mais hate. Ela começou a tentar suicídio e ela acabou se matando no final disso tudo. E todo mundo começou a sentir saudade dela depois disso, porque por mais que não gostassem muito dela, ela era uma pessoa muito fofa, muito gentil, muito amigável, muito, que super dava importância para todo mundo. E, gente, é isso que eu sei sobre a Sully. Porque uma amiga minha, ela me falou que sabia a história da Sully e tal, eu pedi pra ela me contar. Aí ela me contou assim: se essa não for a verdadeira história, sinto muito, tá bom? E outra história sobre bullying, eu vou citar melhor como haters. Lembra que no início do vídeo eu falei que isso daqui é mais ou menos um remake de um vídeo falando sobre a Vitória Mineblocks? Então, a Vitória Mineblocks também, isso foi um caso de bullying. Que antes ela parou o vídeo, mas não por causa de bullying, porque um familiar dela que não está entre nós, parou de estar entre nós bem no dia que ela gravou aquele vídeo. E aí ela parou de gravar por um ano, e durante esse tempo foi possível ver pessoas que não botavam mais fé nela, que não queriam mais que ela voltasse, que achavam que tinha abandonado elas, reclamando e muitas mais coisas, muito mais coisas. Também é esse um caso de bullying. E ela demorou mais tempo ainda por causa desse bullying que ela sofreu. Então, por mais que ela não tenha parado por sofrer bullying, com o tempo isso virou um caso de bullying, porque foram fazendo bullying com ela e ela foi querendo postar menos vídeo. Aí isso causou um aumento do tempo que ela ia ficar sem postar. E eu não lembro de tantos casos de bullying que eu tenha visto ou algo do tipo. Eu já vi também um caso de bullying com uma animação lá da Disney. Só isso que eu lembro. Mas agora eu lembrei de um caso de bullying lá da Disney, de uma animação chamada Casa Coruja, e continha LGBT nessa animação. Aí tinha 2 temporadas de acho que uns 10 episódios. Aí quando iam fazer a terceira, um canal LGBT reclamou da animação, fez umas críticas muito pesadas, muito obscenas, eu vou falar assim. E acabou que a terceira temporada, a história da terceira temporada, teve que ser resumida em 3 episódios. E muita gente ficou triste que foi cancelado de uma maneira assim, porque a animação não tinha nada de ruim e as pessoas estavam gostando muito, e veio essas pessoas e reclamaram. E, gente, agora que eu terminei de falar algumas histórias de bullying que eu vi, eu vou falar sobre como tudo isso se encaixa. Como eu expliquei no início do vídeo, bullying é uma brincadeira sem graça que é executada repetidamente. Que a pessoa executa várias vezes. Ela faz várias vezes, com palavras mais simples. E onde tudo isso se encaixa nessas histórias que eu contei, bom, geralmente quando você vai ver bullying todas essas histórias que eu contei, bullying se encaixa de uma maneira
um pouco mais calma, da maneira mais calma do bullying, que é por falar assim, de falar assim, de você xingar e tal. Essa é a parte mais calma do bullying. E explicando melhor o que é o bullying, como eu falei no início do vídeo, é uma brincadeira sem graça repetida várias vezes por uma pessoa em outra pessoa. E os tipos de bullying que existem são o físico e o verbal. O verbal é quando você xinga alguém, você fica xingando alguém. Já o físico é quando você bate em alguém. Quando você vê bullying em filmes e tal, você costuma ver uma pessoa, tipo, sei lá, chamando outra de nerd porque ela usa óculos, 4 olhos, essas coisas. Mas não é só esse tipo de bullying que existe. Existem vários tipos de bullying. O de bater é o mais brutal, porque a pessoa não fez nada pra você bater nela, basicamente. E bullying é crime, tá? Isso já entrou pra listinha dos crimes. Bullying é uma coisa que é crime, tá? Bullying é crime, é bem errado fazer bullying. Porque a pessoa não é nem um pouco, não é muito diferente de você, né? A pessoa não é muito diferente de você, ela é apenas uma pessoa assim como você. É apenas um ser humano. E sempre me fala, não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você. E basicamente bullying é isso. Eu já sofri os dois tipos de bullying e acredite se quiser, não é muito legal não. É bem desconfortável sofrer bullying e às vezes você não percebe que é bullying. Se eu souber mais histórias de bullying, eu atualizo vocês aqui, tá bom, gente? E é isso, tchau!